Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu em 2012 em Miami e com certeza é um caso muito chocante que as pessoas ficaram apavoradas quando aconteceu, já que envolve canibalismo. Eu acredito que todos os casos que envolvam o canibalismo são casos pesados e também que deixa a população muito perturbada e apavorada com tudo aquilo que aconteceu. Então, esse foi uma dica de um inscrito aqui do canal e é claro que esse caso não podia ficar de fora. Se você gosta desses tipos de casos que envolve um crime ou também um desaparecimento, um mistério, algo desse estilo, convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Todas as semanas tem 3 vídeos aqui para vocês desses estilos de conteúdo, de mistério, crime. Então já vai se inscrevendo aqui, também vai deixando o like no canal se ainda não deixou. Isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal. E também ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo, vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o Canibal de Miami. Rudy Eugene nasceu em 4 de fevereiro de 1981 em Miami, na Flórida. Descendente de haitianos, o menino teve pouco contato com o pai, já que ele se separou de sua mãe quando ele tinha poucos meses de vida. Quando ele tinha apenas 6 anos de idade, recebeu a notícia de que o seu pai faleceu. Quando criança, ele frequentava a igreja evangélica batista Bethel com a sua família na maioria dos domingos. Em sua época escolar, frequentou 2 escolas e até mesmo foi jogador do time de futebol de uma delas. Já formado, ele trabalhou no McDonald's e também no telemarketing. No ano de 2005, o Eugene se casou com uma moça, só que no ano de 2008 ela pediu o divórcio, já que ela alegou que era agredida em seu relacionamento. Então, em 2008, deu-se o direito deles, de ter o direito do divórcio. Então, ele também ficou proibido de se aproximar da sua ex-mulher. O Eugene foi preso 8 vezes desde os seus 16 anos. A primeira prisão sendo uma agressão no ano de 1997. Em fevereiro de 2004, o Eugene teve alguns problemas com sua mãe. Em determinado dia, ele quebrou alguns móveis e alguns itens de sua casa e também empurrou a sua mãe para fora. Depois disso, a mãe dele disse aos oficiais que ele disse o seguinte, que iria apontar uma arma para a cabeça dela e matá-la. Esse crime, então, levou a cumprir a liberdade condicional por resistir a um policial, mas não teve nenhuma violência contra os policiais. As outras acusações que ele tinha estava principalmente relacionada ao consumo e venda de maconha, que ele expressou várias vezes o desejo de parar. Ele foi preso em setembro de 2009. Depois de cumprir a sua pena, no ano de 2012, Eugene estava com 31 anos e na manhã do dia 26 de maio de 2016, ele dirigiu até Miami Beach para a Urban Beach Week, um festival de hip hop realizado sempre no final de semana do Memorial Day. Depois de passar cerca de 40 minutos no local, ele foi flagrado por uma câmera de segurança abandonando seu carro e cruzando a ponte de MacArthur Causeway. Enquanto ele cruzava a ponte, ele tirava todas as suas roupas e jogava fora a sua carteira de motorista. Isso foram algumas testemunhas oculares que contaram. Perto das 2 horas da tarde, o Eugene encontrou um morador de rua de 65 anos chamado Ronald Popo. Ele estava deitado descansando perto de uma autoestrada até que algumas câmeras flagraram o Eugene se aproximando desse morador e de início parecia que eles estavam conversando, mas simplesmente de uma hora para outra o Eugene parte para cima desse morador e começa a dar socos nele, também tirou toda a sua roupa e começa a arrancar pedaços do rosto do Ronald. Um ciclista que passava pela autoestrada, ele viu toda aquela cena, ficou desesperado e imediatamente ligou para a polícia e avisou o que estava acontecendo.
Então, um policial que fazia uma ronda pela região, ele chegou bem rápido até o local, ele viu aquela cena, ele ficou apavorado com tudo aquilo, tinha muito sangue, e também o Eugene fazia alguns barulhos, uns gritos, quando ele arrancava as peles do rosto do Ronald. Então, o policial, ele pediu várias vezes para o Eugene parar com tudo aquilo, sair de cima do Ronald, mas ele simplesmente não parava. Parecia que ele estava numa espécie de transe, que ele não ouvia o que o policial estava falando. Então, o policial, não vendo outra maneira, ele deu um tiro no Eugene, só que o Eugene simplesmente nem sentiu aquele tiro e continuou arrancando os pedaços, principalmente do rosto do Ronald. O policial, não tendo mais o que fazer, ele deu mais 4 tiros, que assim foram fatais. Isso foi, assim, a última opção para o policial, porque ele não sabia mais o que fazer, porque simplesmente o Eugene não saía de cima do Ronald. Esses 4 tiros que o policial deu no Eugene foram fatais, ele faleceu na hora, e também todo esse ataque durou cerca de 18 minutos. E tudo isso foi flagrado por uma câmera que tinha numa propriedade que tinha ali próximo, num edifício ou algo do tipo. Então foi flagrado tudo por aí, e até mesmo essas imagens estão na internet, mas não dá para ver muito bem, apenas as pernas deles. Ronald foi internado em um hospital em estado crítico, com 75 a 80% do seu rosto acima da barba ausente e o seu olho esquerdo arrancado. Ele passou por cirurgias de reconstrução facial que levaram meses para serem concluídas, mas ele permaneceu permanentemente desfigurado e cego. Para ajudar com os custos, um fundo foi criado e arrecadou $100 mil desde 17 de julho de 2012. Depois que o Ronald se recuperou, ele contou o que realmente aconteceu naquela tarde e o motivo do Eugene ter agredido ele daquela forma. O Ronald contou que de início o Eugene se aproximou dele e ele parecia muito amigável, eles conversaram sem problema algum, mas simplesmente o comportamento do Eugene mudou. Ele começou a falar sobre alguma coisa que aconteceu naquele evento que ele estava, o Ronald não entendeu muito bem, e o Eugene disse que o Ronald havia roubado a sua Bíblia, o que não é verdade, porque o próprio Eugene se desfez da sua Bíblia quando ele corria pela ponte, e ele simplesmente partiu para cima do Ronald e ele nem ao menos entendeu o que estava acontecendo. Então não tem um motivo muito claro de o que fez o Eugene cometer esse ato. Ronald perdeu as sobrancelhas, o nariz, parte da testa e bochecha e o olho esquerdo, e ficou totalmente cego devido aos danos em seu olho direito. Ele recebeu permissão para permanecer no centro médico por tempo indeterminado. Já sobre a autópsia do Eugene, na autópsia não foi identificado carne humana no estômago dele, e sim vários comprimidos não digeridos. De início, vários policiais especularam que a droga de rua sais de banho poderia estar envolvida, mas os relatórios toxicológicos preliminares foram positivos apenas para a presença de maconha. Um toxicologista disse que o comportamento do Eugene era consistente com sais de banho e que os toxicologistas não estavam testando tudo o que poderia ter lá fora. Em pesquisas feitas mais tarde, ficou comprovado que utilizar essa droga não faz a pessoa ter desejo por carne humana. De início, muitos acreditavam que o Eugene e o Ronald não se conheciam, mas depois foi confirmado que o Eugene trabalhou para a comunidade dos sem-tetos de Miami, então eles se conheceram por um breve momento em algum período anterior. Sobre a vítima Ronald, ele nasceu em 17 de maio de 1947 no Brooklyn. Ele era considerado muito inteligente, mas depois de formado na escola, desistiu de fazer faculdade e se tornou um morador de rua em 1977, devido ao seu vício alcoólico. Em 24 de maio de 2012, 2 dias antes do ataque, trabalhadores do programa de assistência aos desabrigados de Miami descobriram o Ronald e ofereceram alguns serviços, mas naquele momento ele recusou a ajuda.
Então, quando aconteceu o ataque, saiu na mídia, em notícias, a família do Ronald ficou sabendo que ele ainda estava vivo. Isso porque as suas filhas, também sua ex-esposa, acreditavam que ele havia morrido, já que ele não manteve mais nenhum contato com a família. A família dele ficou apavorado, primeiro por saber que ele ainda estava vivo e depois de saber daquele ataque brutal. A namorada do Eugene, na época, logo após o ataque, ela comentou com alguns policiais que ela acreditava que alguém fez algum feitiço de voodoo contra o Eugene e por isso que ele agiu daquela forma naquela tarde. Ela também falou que ou aconteceu isso do voodoo ou alguém drogou ele sem ele ao menos perceber e por isso ele agiu dessa forma. Porque, segundo ela, ele era um homem calmo, um homem carinhoso que nunca teve nenhum tipo de problema com ela, e também até a mãe do Eugene falou com os policiais depois, falou com a mídia, e que o filho dela era uma pessoa boa e não essa pessoa ruim que a mídia estava taxando. Então, gente, trouxe esse caso hoje aqui para vocês. O Ronald, mesmo ficando desfigurado, ele passou por várias terapias e tal para melhorar um pouco, né, para conseguir superar tudo aquilo que ele viveu naquela tarde. Ele também hoje em dia até toca violão para se distrair um pouco. Realmente, assim, são imagens bem chocantes desse caso. Estou tentando não mostrar muita coisa para vocês. E também em respeito ao Ronald e tudo isso, mas é um caso assim que com certeza choca muito. Eu me lembro quando esse caso aconteceu em 2012, eu lembro de ler as notícias na época, eu fiquei apavorada. Sempre que é um caso que envolve canibalismo, eu fico meio, né, eu acho muito pesado tudo isso, mas é claro que vocês pedem, eu trago aqui para vocês um caso, né? Eu dou o meu jeito, assim, não é muito agradável comentar sobre isso, mas eu dou um jeito aqui e trago para vocês. Então, se você conhece algum caso, pode ser de canibalismo, né? Eu vou estar estudando o caso para vocês, mas se alguém aí tem alguma sugestão que queira que eu comente aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo e trago para vocês aqui em breve. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.